Olá, mulheres de alto valor, estamos aqui para gravar a primeira aula que é numa série de 21 dias, onde você vai realmente assim mergulhar para dentro de você, aprendendo conceitos, aprendendo sobre esfera espiritual, aprendendo a trafegar na parte emocional e obter maior êxito então com aquilo que refere-se ao seu corpo. Tá? Nós somos uma tricomia, corpo, alma e espírito. Na minha concepção, espírito vem em primeiro lugar, porque nós somos seres espirituais e eu não sei qual crença que você acredita, mas todos nós temos um espírito, né? E assim, quando os nossos dias nessa terra findam, o nosso espírito deixa nosso corpo e a nossa consciência acaba e nós voltamos, seja para quem acredita que volta para o cosmo, para a eternidade. Na minha concepção, nós voltamos para o Criador, que é aquele que nos originou a vida. A palavra identidade, ela diz, ela significa aquele que é idêntico, né? Aquilo que se refere àquilo que é idêntico a algo ou a alguém. Então, assim, falando sobre identidade, quando a gente vai falar de identidade, muitas pessoas pensam assim, ah, tá, é o número do meu RG? Ah, são as características minhas? Ah, sou alta, baixa, sou morena, sou brasileira, sou asiática, enfim. Então, tudo isso, assim, são atributos que nos distinguem, né? Então, características específicas que nos distinguem, mas, assim, algo que eu vejo que muitas pessoas se perdem com relação a saber de fato quem elas são. Então, assim, a grande pergunta dessa aula seria: quem sou eu? Talvez se eu perguntasse para você quem é você, você me diria: ah, eu sou mãe, eu sou... Talvez você me diria a sua profissão, por exemplo: eu sou professora, ou eu sou arquiteta, ou eu sou advogada. Eu sou cristã, ou enfim, e aí você diria tudo aquilo que diz respeito a quem você é. Então eu quero te dar a primeira informação: você não é a sua profissão, você não é a maternidade, você não é uma etnia, tá? Tudo isso faz parte da sua identidade. A nossa real identidade é a imagem que nós temos de nós mesmos. Tá? Tem uma palavra que eu vou deixar depois, eu vou mandar um PDF dessa aula, que está na Bíblia, e ela fala que nós somos aquilo que nós pensamos a respeito de nós mesmos. Então, assim, o eu sou está encravado em tudo aquilo que você pensa sobre você. Quais são as percepções que você tem a respeito de quem você é? E você pode ver, às vezes você vai conversar com alguém, a pessoa fala assim: ah, não, eu sou assim. E às vezes ou coloca alguma conotação até pejorativa. Ah, eu sou grossa mesmo. Ah, eu sou estúpida mesmo. Ah, eu sou... Até muda, né? Porque quando a pessoa ela quer falar que ela é grossa e aí ela quer que isso não fique tão ruim, né? Aí ela fala assim: ah, eu sou verdadeira, eu falo... Então, assim, o eu sou significa tudo aquilo que você tem como base de verdade a respeito de você mesmo. E o que eu quero que você entenda com isso? Que a nossa base de verdade, a nossa estruturação, aquilo que nós temos como um padrão, a nossa configuração, ela é feita durante toda a nossa primeira infância. Aliás, eu vou até ir um pouquinho mais profundo. Ela é feita desde quando nós estamos ali no ventre da nossa mãe sendo geradas. Então, por exemplo, toda a carga emocional, toda a informação que a sua mãe tem e tendo em vista as percepções dela e aquilo que ela carrega de carga emocional que ela transfere para você quanto vida intrauterina, isso vai fazendo a sua percepção emocional a respeito e a sua formação emocional já está acontecendo. E toda essa percepção você já carrega, já entra na sua carga genética. Então, assim, eu vou te dar um exemplo de como que isso pode acontecer. Se você teve uma mãe que por algum momento, por questão financeira, relacionamento, ela não conseguiu ali ter uma estrutura para receber aquela gestação,
talvez por algum momento ela pode ter dito, ou pode ter sentido, ou pode ter rejeitado, e de alguma forma essa informação ela chega até a criança e muitas vezes a criança ali ela já começa a se auto-rejeitar. Tá? Então ela recebe a informação da rejeição e essa informação ela vai sendo o que? Solidificada na sua identidade. Então aquilo vai entrando como carga emocional, aquilo vai entrando dentro do seu, como que eu posso dizer, da sua primeira formatação. Então, nós somos aquilo que nós fomos formatados. Então, durante toda a tua infância, desde o nascimento, todas as falas de pais, ou do seu cuidador, né? Tem pessoas que foram criadas com avós, enfim. Quem ali te cuidou, ele colocou sobre você todas as informações que ele tinha e as suas próprias percepções de mundo. Então, você recebe isso, uma criança, ela não tem filtro. Aquilo que um adulto diz para ela entra com peso de verdade, absoluta. Então, a criança ela não tem ferramentas, né, a consciência para poder fazer a distinção. Isso eu recebo, isso não recebo. E o que acontece? Aliás, né, muitos adultos também não têm essa capacidade desenvolvida. E o que acontece? Durante esse período de infância, você vai recebendo e vai sendo formatado. O teu cérebro é formado até uns 6 anos. Durante essa primeira infância, toda a carga emocional e toda a informação entra como fundo de verdade absoluta. Você vai recebendo essa informação e a tua percepção de mundo, ela é formada com base na sua ambiência, ou seja, o ambiente que você se cresceu, ele formou as suas bases. Este ambiente formou as suas verdades. Tá? Então, assim, posteriormente a isso, depois que você sai da idade da razão, ali é por volta dos 7 anos, então você começa a questionar aquilo que está sendo posto, né? Isso fica mais em evidência na adolescência, tá? Então, o que acontece? Você pode reprimir tudo aquilo que você recebeu, mas a tendência é replicar. Tá? Então, é muito tendencioso que a pessoa replique aquilo que ela viveu. E isso acontece de forma inconsciente. Nós vamos ter uma aula que nós vamos falar sobre consciente e inconsciente. Nessa aula, é uma aula de identificação daquilo que eu carrego como identidade. Qual a identidade que eu carrego? Então, assim, a identidade que você carrega, ela está muito atrelado àquilo que você aceita para a tua vida. Eu, durante muitos anos, né, cuidando de adolescentes, cuidando de mulheres, eu sempre conversava com as minhas alunas e eu falava com elas, falava assim, meninas, quem sabe quem é, não deita em qualquer cama e não beija qualquer boca. Por quê? Porque assim, nessa fase, mulheres sobretudo, né, elas se sentem um pouco perdidas com relação à sua real identidade e às vezes para ser aceita no grupo, acabam abrindo concessões. Então, esse é um grupo onde a gente vai trabalhar sobretudo sobre a identidade da mulher, sobre valores da mulher e sobre aquilo que aborda o emocional da alma feminina, tá? Então, voltando à questão da sua formatação, você precisa saber quem você é. E muitas vezes nós vivemos no automático e nós não conseguimos identificar quem nós somos. Nós não conseguimos identificar aquilo que é nosso e aquilo que foi nos dado. Então, por exemplo, se você na sua infância não teve afirmação, não teve a presença dos seus pais, ou você foi muito criticada, ou você sofreu bullying dentro da sua casa, né? Bullying é um nome que é comum nos dias de hoje, mas assim, isso é vivido há muito tempo. Então, assim, menina feia, menina burra, menina mal educada, essa menina parece homem, enfim, todos os adjetivos que você recebeu de pessoas que exerciam autoridade sobre a tua vida caíram na sua vida como peso de verdade. E muitas vezes você responde e só simplesmente replica embasado numa mentira que você recebeu como verdade.
Então, o que acontece? O nosso cérebro, ele tem assim a predisposição para fixar em coisas ruins ou em incidentes ruins, ou aquilo que deu uma conotação emocional, trouxe uma conotação emocional. Vou dizer, para você entender o que é que dá uma conotação emocional, sabe quando você recebeu uma palavra de uma pessoa que você gosta e aquilo te doeu? É isso. A palavra veio com um peso emocional e aquilo trouxe um registro na sua vida. Então, assim, a probabilidade de toda vez que você lembrar dessa pessoa, você lembre dessa palavra, ou toda vez que você ouvir essa palavra, você lembra da pessoa. Por quê? Porque teve ali uma ponte, o teu cérebro já fez uma associação. Então, assim, voltando da questão da identidade, você precisa saber quem você é. Tá? Porque muitas vezes, como eu falei, nós estamos vivendo no automático e nós estamos replicando uma configuração. Então, nessa aula, nós vamos fazer aulas bem rapidinhas, que na verdade será mais assim um momento assim de conversa, onde a gente vai abordar pontos da PNL, do coach, do treinamento de desenvolvimento humano. Todas nós, tanto eu quanto a Lloyd, quanto a Natasha, somos formadas. Nós temos aí a nossa formação inicial, tá? Cada uma de nós vamos nos apresentar. Eu até peço desculpas porque eu iniciei o vídeo, mas o vídeo ele não tem a pretensão de estar formatado igual, padrão de ninguém, tá bom? Esse é nosso e nós vamos ter liberdade aqui de não ter essa necessidade de cumprir padrões, até porque nós entendemos que a perfeição não existe. E talvez você tenha esse padrão de perfeição, tá? Então, meu nome é Andréia, eu sou pedagoga, sou coach, trabalho aí com PNL, com várias ferramentas aí para ajudar mulheres no autodesenvolvimento. Sou pastora e tenho muitos anos de ajuda ministerial para mulheres. Nós vamos falar da esfera, eu vou trabalhar com vocês a esfera espiritual e tudo aquilo que aborda. Então, assim, a primeira coisa que nós precisamos saber é a nossa origem. Identidade diz de quem você veio. E eu respeito a crença de cada mulher que está nesse grupo, tá? E a minha ideia não é ofender a crença de ninguém, mas nós vamos falar de quem nós somos. A palavra de Deus fala em Gênesis 1, capítulo 26, que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Ele nos formou a sua imagem e semelhança. Então, talvez você esteja perdida na sua identidade. Talvez você pense que você seja uma fracassada, uma frustrada, alguém que não logra êxito, alguém que já teve êxito no passado e hoje não consegue sair de um limite, chegou num teto. E eu quero dizer que você é a imagem e semelhança do Criador, que você é capaz, que você é competente, que você é feliz e você é tudo aquilo que você nasceu para ser, porque em Deus nós temos essa capacidade. Só que, como eu disse no início dessa aula, a nossa formatação, ela diz respeito a quem nós enxergamos que somos. E a palavra de Deus diz em Provérbios também, quando eu falo a palavra de Deus, eu estou falando da Bíblia, tá? Então, a palavra de Deus para mim é verdade e é o que a Bíblia diz. E se você não quiser olhar para esse livro como sendo um livro religioso ou um livro com uma conotação especial, olha como um livro milenar. Vamos atentar para a história, né? Todos os conceitos históricos, eles estão embasados em livros e conceitos milenares. E nós não temos assim tanta dificuldade de olhar para qualquer um desses e receber aí como uma informação. Mas quando se trata da Bíblia, geralmente assim, existe uma resistência. Então, assim, eu te convido a se desafiar a viver o novo. Te convido e te desafio a você experimentar coisas novas e sair daquilo que é o padrão. Até assim, tem um ditado que diz: examina tudo e fica com o que é bom, tá? Então, assim, para você que não acredita na Bíblia, né? E só lembrando, né? Todas as teorias, a teoria de Darwin, da evolução, é uma teoria, não existe verdade absoluta. Então, pega o criacionismo e aplica realmente também como uma teoria, né? Pode ser que esteja certo, na minha concepção está. Então, nessa concepção de que nós
temos um Criador, então esse Criador, ele nos fez, conforme está na Bíblia, a sua imagem e semelhança. Então, Deus, ele não está limitado em nada, Deus, ele não é fracassado, Deus, ele não replicou ninguém para dar errado, não replicou ninguém para ser frustrado, ele não destinou ninguém para ser alguém que não consegue lograr isso. Todos nós nascemos com as mesmas competências, com as mesmas capacidades. E em casos trágicos, por exemplo, que acontece de pessoas que nasceram ou com uma deformação ou com uma situação, Deus, na sua pré-ciência, não criou ninguém para ser colocado como sendo inferior a alguém. Tá? Então, assim, existe toda uma condição humana, né? Existe toda uma condição que o homem acabou criando para si, e assim sucessivamente acabam acontecendo coisas ruins, mas isso não nasceu no coração de Deus, tá? Então, se você que está chegando nesse grupo está vindo de uma crise, de uma situação difícil, a primeira coisa, o primeiro passo é você saber quem você é, tá? Então, saber que você é uma filha amada de Deus, saber que você nasceu para dar certo, eu acho que é a primeira coisa. E aí muitas vezes assim você fala assim, mas eu sou cristã, Andréia, e eu tô dentro da igreja desde que nasci, ou eu tenho uma religião, seja lá o que for. Só que assim, muitas pessoas, e mesmo estando dentro de um ministério, de uma igreja, de uma religião, não conseguem sentir a vida fluir, não conseguem conectar, parece que está travado. Então, para você que é essa pessoa que está aqui, então, muitas vezes, mesmo estando dentro de uma religião, dentro de um contexto religioso, você não está conexo. Por quê? Porque pertencer a uma religião não te conecta com Deus. O que te conecta com o Criador, com aquele que te formou, é você entender quem você é, saber que você é um filho e entender o amor dele por você. Essa é a primeira coisa, tá? Então, nós vamos trabalhar esses 7 primeiros dias, essa questão espiritual, nós vamos trabalhar sobre paternidade, sobre padrões de comportamentos adquiridos, tá? Vamos trabalhar a questão do perdão, nós vamos trabalhar a conexão com Deus, enfim, nós vamos trabalhar vários aspectos, tá? Então, serão 21 dias, se comprometa com você. Se você não se comprometer com você, ninguém pode fazer nada por você, tá? Nem mesmo Deus. E olha que Deus tem todo o poder, mas Ele não faz nada sem que você permita que Ele faça. Tanto é que Jesus morreu pela humanidade na minha concepção de fé, só que nem todo mundo é obrigado a aceitá-lo, concorda? Talvez até você que esteja ouvindo essa aula fale assim, mas eu não acredito em Jesus, ou eu não acredito, né, nessa teoria, e tá tudo certo, e Deus não tem problema. Ele te permite você viver do jeito que você quiser, tá? Nós somos livres para vivermos como queremos. Como diz um ditado, né? O plantio, ele é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, assim, nós temos um tempo limitado para viver aqui. Você pode viver da melhor forma ou você pode viver se contorcendo aí para dar certo. Nós estamos nesse grupo para dar certo. Nós somos mulheres de alto valor e nós estamos realmente entendendo que precisamos nos conectar com o Criador, tá? Então, assim, você é livre. Esse é o meu primeiro convite para você. Essa aula, ela tem como intuito realmente te tirar da zona de conforto e fazer você refletir. E como que você vai refletir? A tarefinha dessa aula você vai pegar uma caneta, você vai pegar um papel, você vai ficar num lugar tranquilo, onde você possa fazer ali uma lista da sua identidade. Quem sou eu? Quem eu sou? E aí você pode identificar aspectos, características, situações que você vem carregando durante anos e que de repente não diz respeito a quem você é. Então tudo aquilo que você trouxer para essa lista que te apresente padrões que não é o que você enxerga em Deus, não é o que você deseja viver, então eu te convido a você fazer uma primeira lista para conscientização, tá? É assim que eu tenho me visto, é assim que eu tenho vivido. E posteriormente a isso, você vai para cada item negativo que você grifar, você vai ali colocar algo que remete a Deus. Então você falaria que Deus é fracassado?
Você falaria que Deus ele é derrotado? Você falaria que Deus é ruim? Você falaria que Deus é mau? Você falaria algo depreciativo a respeito de Deus? Então, você é a imagem e semelhança de Deus. Então, essa é a primeira tarefa, é a nossa primeira aula, e está aí dando 20 minutinhos. Então, assim, faça um excepcional dia, tá? Respire fundo 3 vezes, respire profundamente, ó. 3 vezes. Mais uma vez. Conecte-se com você mesma, tem um momento para você, essa é a primeira aula de hoje, que você vai estar sendo apresentada a você mesma. Depois você pode colocar no grupo suas dúvidas, você pode colocar no dúvida a sua percepção, o que você sentiu a respeito disso. Faça um excepcional dia, fique com Deus. Beijo.